Boa tarde, irmãos. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. 5 horas aí, passando um pouquinho já. Nós vamos estar dando aqui início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, celebrando a Ele pela vida, agradecendo a Ele pelos cuidados, pedindo a Ele a proteção, né, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Convidar quem estiver ali por trás, que vai participar do culto, que já possa estar se chegando aí, para a gente aproveitar esse tempo na presença do Senhor. Já agradeço a presença de todos, também as pessoas que estão nos acompanhando aí pela transmissão, que você possa reservar agora um tempo para, em família, adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, né? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo para que Ele fale conosco, para que Ele esteja nos abençoando. Então, baixe a sua cabeça, busca o Senhor em oração, clamando a Ele sobre sua vida, sobre a sua família. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, é com muita alegria, Deus, que nós nos encontramos nessa tarde aqui, felizes pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nós, pelas Tuas misericórdias estarem sempre se renovando em nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, pelo Teu amor. Nós queremos te pedir que nessa tarde o Senhor esteja falando conosco, que a Tua palavra, ela possa encontrar lugar em nossos corações, que possamos te perceber, ó Deus, através dos louvores, através da pregação da palavra, através das situações, dos relacionamentos com os irmãos, ó Pai, que em todas as situações possamos te perceber falando conosco. Já te peço, ó Deus, que esteja usando grandemente a vida do pastor Jonas, que vai trazer o teu recado, mas também ao Ministério de Louvor, que vai conduzir o nosso momento de adoração. Te peço também, Senhor, pelos meninos que estão à frente aqui do som. Te agradeço pela vida do Cristiano, que nos ajuda com essa mídia também. Que tu possas, ó Deus, usar cada um dos teus servos nessa tarde, para que a tua palavra ela tenha um alcance, para que a tua palavra chegue aos corações. Coloco também diante de ti, meu Deus, este bairro, essa comunidade, até onde a nossa voz agora esteja chegando, e além disso também, que a tua bênção esteja chegando, ó Pai, tu esteja providenciando a noite tranquila para cada morador aqui, e que aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como seu Salvador, como o Senhor de suas vidas, possa ter esse encontro, meu Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que impede uma comunhão contigo, tudo aquilo que possa ser um empecilho para a gente ouvir com clareza a tua voz. Tira dos nossos corações, Deus, a maldade, tira dos nossos corações a inveja, a mentira, tira, Deus, a hipocrisia, tudo aquilo, ó Pai, que nos atrapalha de te ouvir melhor. Então fala conosco nessa tarde, Pai. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar já um texto para meditação dos irmãos, só para a gente começar já essa tarde ouvindo a palavra, que é Provérbios 2. Eu e o irmão Sebastião, a gente tem estudado esse livro de Provérbios esses dias ali, com um projeto que Deus colocou no coração do irmão Sebastião. Mas a gente quer ler com os irmãos esse texto, Provérbios 2, de 1 a 5. Esse texto vai mostrar como é que você consegue entender Deus, se é que isso é possível, né? A gente só consegue entender aquilo que Deus permite que a gente entenda dele. Mas até o que Deus permite, que é através da sua palavra revelada, ainda existe uma condição para que você consiga ouvir Deus. E o texto aqui vai nos fazer entender isso. Ele diz assim, do verso 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar com entendimento por discernimento e gritar bem alto, e se procurar sabedoria como quem procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, aí sim, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Meus irmãos, eu desafio você depois a refletir nesse texto,
Existe toda uma condição se você quer ouvir Deus, se você quer entender a vontade de Deus. É aceitar a palavra, é guardar no coração, é se inclinar para ela. Então se desarme de qualquer posição, de qualquer pensamento nessa tarde. Queira ouvir Deus, queira entender Deus falando com você nessa tarde. Eu já convido nesse momento o Ministério de Louvor que vai nos conduzir ao Senhor com os cânticos. Então vamos adorar o Senhor nesse momento. Glória a Deus. louvor seu, a sua oração, meu irmão. Todos os dias por toda a minha vida, Senhor. que
Vamos ficar de pé, irmão. Vamos entoar esse louvor com toda a força do nosso coração, né? Um momento de agradecermos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Digno Deus, Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
poder sentar, irmãos.
novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Obrigada, Jesus. Somos gratos, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós ainda vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus nos exorta a confiar no Senhor. O texto de Hebreus 4:16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Agora chegou o momento de louvar ao Senhor também com os nossos dízimos e oferta. E enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, você pode vir aqui à frente e depositar no gasofilácio a sua oferta. A palavra nos alerta a participar desse momento com alegria no coração. Então que o Senhor fale conosco assim. Vamos louvar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
mais, Deus, por mais um dia, por mais uma tarde na tua casa, Deus. Obrigado, Pai, por as ofertas que foram retiradas, Senhor. Deus, que o Senhor continue, ó Pai, conosco. Fica também com o pregador desta noite, ó Pai. Prepara o teu servo, Senhor, e prepara também os nossos corações para ouvir e aprender mais de ti, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Som. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, como eu tinha avisado na quarta-feira, nós iremos dar continuidade àquela mensagem que nós já começamos, que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 28 será só no próximo sábado, e nós iremos concluir essa parte do 27 hoje, continuando a nossa reflexão, que é a respeito de uma viagem que se iniciou quando nós nos convertemos ao Senhor, e estamos nessa caminhada que tem muitos desafios. Então nós falamos naquele dia que a nova vida é uma viagem, pode ser com muitas tempestades, né? Muitas. Pode ter também muitos desafios, mas também ela tem que ser uma viagem perseverante. Nós temos que perseverar sobre esses desafios, essas tempestades, essas barreiras, dificuldades que aparecem na nossa viagem, na nossa caminhada cristã. Não estamos isentos, não estamos alheios de acontecer coisas desagradáveis na nossa vida, não estamos. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele disse. Então, se ele disse que no mundo nós iríamos passar por aflições, não vamos ter uma vida fácil, como muitos pensam, mas cheio de desafios. Mas a nossa reflexão, a primeira, a gente colocou uma situação para cada irmão, no sentido de olhar as sinalizações da caminhada, as sinalizações para uma viagem segura. Quando nós viajamos de carro, a gente olha as placas, eu falei isso na meditação, e a gente se guia por as placas, 80 km, 90 km por hora, aquilo ali faz com que você tenha atenção na estrada, para que a sua viagem seja segura, é as sinalizações. Quando nós olhamos também para as placas, não só apenas de coisas que nos trai, ali é um restaurante, mas na frente tem um posto de gasolina, mas olhamos para as placas com um sentido de advertências. A nossa caminhada, a nossa viagem vai se tornar uma viagem mais segura. Então temos que ter o cuidado também, falei naquela oportunidade, com a voz da maioria. A voz da maioria não é a voz de Deus, a voz da multidão não é a voz de Deus. Então fique atento a isso, olhe as sinalizações na sua caminhada. Na segunda reflexão, nós falamos também, ainda dessa viagem, que precisamos ter amigos. Não dá para fazer uma boa viagem também só, porque a própria palavra de Deus, Deus nos orientou que não era bom que o homem estivesse só. Ela também diz lá em Eclesiastes, como é bom ser dois e não ser um, porque se um cair o outro ajuda.
Então, se na nossa viagem a gente tropeçar e cair, quem vai nos ajudar se a gente estiver só? Falei que Paulo precisava daqueles amigos, precisou ver, mas não só ver, ele precisou também receber. Receber o quê? Coisas necessárias para uma viagem. Nós precisamos de muitas coisas para a nossa viagem. Então, era necessário também que a gente receba aquilo que precisamos. Então, as pessoas, elas são importantes na nossa viagem. As amizades são muito importantes. E essas pessoas que realmente são nossas amigas, elas vão nos abastecer para a nossa viagem. Nessa noite, eu quero que você abra já em Atos, como você deve estar aí com a sua Bíblia, e nós vamos ler os versos que se encontram do 33 ao 38, do capítulo 27. 33 ao 38, do capítulo 27 do livro de Atos. Diz assim: enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperai e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graça a Deus na presença de todos, partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Dias difíceis, noites apreensíveis, está reservado para nós, irmãos. Não vai ser moleza. A caminhada, a viagem cristã não é para todos. Por isso que a Bíblia diz que em um determinado momento, numa guerra, Deus disse para aquele profeta: os covardes volte. Porque a nossa viagem é para corajosos, é para homens, mulheres, jovens, fortes, que estão dispostos a enfrentar dias difíceis e noites de apreensão. Vai chegar coisas que estão fora do nosso controle. O verso 15 diz que o navio foi lançado fora do curso. Os ventos começaram a bater no navio, ao ponto que o navio se desviou do curso. E me parece, irmão, que acontece com as nossas vidas isso também. Os ventos começam a bater e nós saímos daquele curso que nós traçamos e que estava tudo bem, e de repente agora fica tudo diferente. O navio saiu do curso, diz a palavra de Deus lá no verso 15. Cedemos à força do vento chamado Nordeste. Tinha um vento lá chamado Nordeste. E esse vento que veio, bateu no navio e levou o navio para fora do curso que eles tinham traçado. A nossa vida é assim, irmão. Nós traçamos um curso, mas muitas vezes não dá. Muitas vezes saímos desse curso e nem sabemos por que saímos. Mas foi isso o que aconteceu com esse navio. A nossa viagem, queridos, aparecem muitas coisas de repente. Vendavais de repente, coisas que nós não queríamos que acontecessem, que nós não gostaríamos que tivesse acontecendo, mas acontece.
e não temos como fugir delas. O navio saiu do curso, porque o vento bateu forte, e ele agora estava à deriva. Imagine um navio no meio do mar saindo do curso. Vocês lembram que esse navio aqui, eles disseram que em determinados dias eles não viam o sol e nem via a lua? Por quê? Porque quando você está numa navegação, e o marinheiro sabe muito disso, e o pescador também, ele se baseia no sol e se baseia na lua. Mas quando isso não aparece, ele fica mesmo desnorteado naquilo que, para onde ele vai. E olha o que acontece com esse barco, irmão. Existia esse tufão nordeste, começou a balançar o barco, a colocar ele fora do curso. E essa mudança do curso, irmão, tanto levou o barco a uma situação bem difícil, como nos leva também. Tinha uma coisa aí na sua Bíblia, eu não sei, na linguagem de hoje não vai ter, mas em outras linguagens vai ter uma palavra chamada sentir. E essa palavra nada mais é do que banco de areia. E o navio saiu do curso, e agora estava à mercê de uma situação mais difícil. Se já era difícil no curso, fora do curso, irmão, ficou mais difícil ainda. Se já é difícil com Jesus, e nós podemos passar e vamos passar por problemas, você imagina agora sem Jesus, sem estar no caminho de Jesus. Estamos à mercê de quem? Da sorte. Esse barco estava indo de encontro a bancos de areia. Irmão, e o que é bancos de areia? Bancos de areia a gente poderia dizer que é um cemitério de navios. É quando o navio encalha, irmão, e ele fica paralisado e as ondas continuam batendo nele. Agora tu imagina se tu paralisou a tua vida, a tua caminhada, a tua viagem, e as ondas continuam batendo em você e continuam batendo, o que é que ela vai causar em você? Grandes danos. Vai arrebentar a sua vida, porque você paralisou, porque você saiu do caminho. E isso era o que estava acontecendo com aquele barco. Ele estava agora à mercê, quase chegando no cemitério de navios. Nossa viagem, irmão, infelizmente tem muitos bancos de areia, que pode fazer e provocar em nós, e na nossa família, e na nossa vida, grandes prejuízos. Prejuízos imensos na nossa caminhada, na nossa viagem. Prejuízo para a nossa família, porque quando eu estou paralisado, a minha família está paralisada também. Nós criamos filhos, irmãos, e filhos é criado por nós. E quando a gente não vai para a igreja, quem vai mostrar meu filho que tem que ir para a igreja? O anjo do céu vai descer na minha casa e dizer para o meu filho: ó, meu filho, seu pai e sua mãe não vai não, mas vá para a igreja. Quem diz isso é o pai, é a mãe. A gente faz um juramento aqui, irmão, diante da igreja, criar nossos filhos no temor do Senhor, ensinando de dia e de noite. E na nossa caminhada, na nossa viagem, a gente esquece. E começa agora a colocar na cabeça dos nossos filhos aquilo que não é. Então os bancos de areia traz esse grande prejuízo, porque paralisa a nossa vida, a nossa viagem, e nos deixa, meu querido, em mar aberto. E olha, se você já teve experiência de estar no navio, no mar aberto, eu quero te dizer que não é muito fácil. Quando eu estive em Belém, tinha uma ilha lá, que eu e a Claudênio, o Rodrigo e a Natasha, a esposa dele, eu morei em Belém, mas eu nunca tinha ido nessa ilha, chamada Ilha de Marajó. E ela fica 3 horas de viagem até a ilha. A gente sai de um porto lá de Belém e vai para essa ilha.
E nós pegamos uma balsa, a balsa eu botei o carro, e foi tranquilo demais a viagem, foi gostosa a viagem, foi uma maravilha. Ficamos no mar aberto, mas pensa numa coisa linda, ninguém via mais terra, só via mar de um lado, mar do outro, e eu que eu não sei nadar, já ficava com medo. Bom, eu disse, se a viagem toda fosse assim, de barco, de navio, eu nunca deixava de andar de barco, de navio, mesmo sem saber nadar. O fato foi que a gente tinha que voltar, irmão. E naquela tarde nós chegamos na balsa, e a balsa era 2 vezes o tamanho da que a gente tinha ido até a ilha. E a balsa começou a entrar aquelas carretas, igual o irmão Marcelo, botando, pá, enchendo a balsa, e muita carreta, e muito carro pequeno, e muita gente, e eu botei o carro no meio também. E a balsa saiu ali, eu disse, olha, essa aqui vai ser mais tranquila, por quê? É maior, tem mais estabilidade, né? Pronto, vou estar mais tranquilo. Rapaz, a imensidão de cadeira assim para você sentar, cabia mais de umas 500 pessoas para mais. Eu digo, beleza, vamos ficar lá em cima, Claudênia, só contemplando o vento e o mar. O problema, irmão, enquanto você saía da ilha e o vento estava batendo na ilha, não tinha nenhum problema na balsa. O problema foi quando chegou no mar aberto, que a gente viu os cargueiros passando, aqueles petroleiros, aqueles navios de carga do tamanho de 200 e tantos metros, e que aquele vento do mar entrou no rio, que bateu na balsa, meu irmão, aí a coisa pegou. As ondas batiam nessa balsa que cobria todos os carros que estavam embaixo, e a balsa fazia assim, ó. A Claudênia passou mal, começou logo a provocar, era tanta gente no banheiro, irmão, entupiram logo o banheiro de tanto vômito. E eu me deitava e dizia, meu Deus do céu. O problema é que quando a gente está no alto mar, irmão, dizia a minha mãe, a água não tem cabelo, meu filho. E o alto mar, ela traz isso, ela traz desafios ainda maiores para a nossa vida. Agora imagine em alto mar paralisado, só recebendo, só recebendo. Nossa vida muitas vezes cristã, ela chega exatamente assim. Temos que ter cuidado com isso. A Bíblia nos traz muitas advertências, que devemos sempre ser vigilantes, atentos aos tempos. Tem uma passagem bíblica que diz assim, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Tempos difíceis nos últimos tempos. E nós estamos vivendo nesses tempos, sabe por quê? A pandemia nos pegou, que a gente não estávamos preparados. Não estávamos. Ninguém, a ciência, a humanidade não estava. E isso veio se alastrando, entrando nas famílias e ceifando vidas. E isso tirou a gente do curso. Tirou a gente da nossa estabilidade que a gente vivia, e agora ficamos em mar aberto, porque ninguém sabe de nada. Ninguém sabe se tome isso ou se tome aquilo, se fica em casa, se sai, se usa máscara, se não usa, se lava a mão, se não lava. É tudo novo para nós. O fato, irmão, é que muitas vezes nós ficamos até paralisados, só recebendo mensagens, coisas ruins na nossa cabeça. Lembre-se, acidentes acontecem, irmão, repentinamente. Acidentes acontecem. Eu me recordo quando eu estava congregando no Rio Jordão, quando o Neto, chegou a notícia que o Neto tinha perdido os dedos naquela máquina. Eu me recordo disso ainda. Notícias ruins chega de repente, irmão. É coisas repentinas que a gente nem espera. Mas olha, entenda uma coisa, o leme da sua vida não está nas suas mãos. Isso faz muita diferença quando eu entendo isso. O leme desse barco, irmão, ele estava amarrado. Você lê aí, você vai ver. Mas teve um momento que eles soltaram o leme.
E esse momento que ele solta o leme, diz que o vento levava o barco para todo lado. Eles perderam o controle do barco. Você pensava que o leme da sua vida estava nas suas mãos, não era? Eu também pensei assim. Mas descobrimos agora, irmão, que o leme da nossa vida não está nas nossas mãos. Não está. Porque as ondas superam a nossa capacidade de gerenciamento. As ondas superam. Você tem uma capacidade de gerenciar suas crises? Tem. Mas a onda é tão grande, irmão, que tu não tem mais. Tu perdeu o leme da vida. As coisas veio com uma avalanche. As pedras desceram com muita velocidade, grandes, e você não teve como conter. As coisas aconteceram assim, de uma vez. Meu irmão, a crise se tornou maior do que a sua força. Você já perdeu o controle da sua vida? Sim ou não? Você já perdeu o controle do seu casamento? Sim ou não? Você já perdeu o controle das suas finanças? Sim ou não? Você já perdeu o controle da sua vida, da sua família? Seus filhos já não olham mais para você, já não faz o que você quer? Já não dizem palavras suaves, palavras de amor, palavras de companheirismo, mas sim rebeldias? Você já perdeu o controle disso, irmão? Como está você? Você se sente impotente, então, diante disso? O leme saiu da sua mão, como é que você se sente? Impotente? Pois é, irmão. Diante dessa situação, nós temos que estamos fracos e sem comer. E esse é um grande problema para nossas vidas, estar sem comer. Esse é um problema muito grande. A palavra de Deus diz, irmão, que toda palavra de Deus ela é inspirada para corrigir, para exortar, para nutrir, para repreender as nossas vidas. Qual foi o problema então da nossa caminhada? Porque Jesus disse que Ele é o alimento necessário para a nossa vida. O problema foi aquilo que eu falei para você, nós paramos no banco de areia. E aí a gente não recorreu ao Senhor. Por quê? Eu vou responder para você. O diabo é enganador. A palavra de Deus diz que o diabo é enganador, é mentiroso. As tempestades fazem a gente não comer, faz a gente a não se alimentar, a pensar que tudo já se acabou e não tem mais jeito, perdi o controle e não tem mais jeito de nada. E aí eu fico fraco, sem comer. Olha o que Paulo diz, 14 dias, esses homens estavam sem comer coisa alguma. 14 dias, esses homens no barco, no navio, sendo jogados pelos ventos, estavam sem comer. E muitas vezes nós paralisamos e ficamos sem comer, e ficamos fracos. O comer, irmão, é uma necessidade básica da humanidade. Não é só de nós não, é da humanidade. Todo ser humano precisa se alimentar. Ele depende de alimentação para ser forte, para ser saudável, para ser nutrido, para ter forças. Ele precisa se alimentar bem. Nós precisamos, é uma necessidade. Precisamos de alimento. Paulo diz assim, Paulo insistia para que todos comessem. O homem de Deus naquele navio
se levantou e disse: senhores, há 14 dias vocês estão sem comer, inclusive eu também, porque Paulo também estava sem comer. Precisamos comer, precisamos nos alimentar. E muitas vezes, irmão, o alimento não é só físico. Você até cuida do seu corpo, você está magrinha, você está bonito, você está forte como o Moisés, como o pastor Daniel, aí, pastor bombadinho, coisa e tal. Mas e o espiritual, como está? Você está desnutrido, você está faminto, você está fraco espiritualmente. Precisamos nos alimentar também no espiritual. Então, o alimento certo nos deixa forte. O alimento certo nos deixa forte. Diante de uma tempestade, irmãos, precisamos ser o quê? Fortes. Precisamos ser fortes diante de uma tempestade, porque ela vem com muita força. O navio precisava de quê? De velas, de lemos. E quem que tinha que conduzir isso? Os homens. Mas como os homens podiam conduzir as velas, o leme, todo mundo fraco? No navio, irmão, precisa de homens com força, de homens fortes. A palavra de Deus, irmão, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. E ele diz uma palavra que eu tenho que ler, que está em Isaías, capítulo 40, muita gente sabe, do 29, Isaías 40, do 29 ao 31, olha o que diz a palavra de Deus, para o alimento certo que nos deixa forte. Ele diz assim: ele dá força ao cansado, ó glória, e fortalece o que não tem vigor. Louvado seja Deus por isso, irmão. Os jovens, Rodrigo, Yasmin, Andrés, todos pensam que são fortes, tem saúde de ferro, jovem. Aí o que ele diz? Os jovens se cansam e se fadigam, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Esse é aquele que busca no Senhor a sua força. O alimento certo nos deixa forte. Outra questão, irmão, o alimento, Paulo insistia para aqueles homens que eles comessem. Então o alimento certo nos leva, preste atenção agora, nos leva à confiança nas promessas de Deus. Preste atenção. O primeiro alimento nos deixa forte para enfrentar a tempestade. O segundo alimento, que é a palavra de Deus ainda, ela agora nos faz de uma tal forma que a gente agora confie nas promessas de Deus. E qual era a promessa de Deus aqui? Nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Agora tu imagina no meio de uma tempestade. Tu está lá, afunda de uma funda. Ninguém te dá a mão. No meio do mar aberto, correndo o risco de encalhar, levando ondas, vento, e alguém se levanta e diz: olha, ei, nenhum cabelo da tua cabeça vai cair. Isso é promessa do Senhor, irmão. Foi o anjo que disse isso lá atrás para Paulo. Quando nós buscamos o alimento, irmão, nós percebemos que as promessas do Senhor, elas são maravilhosas para a nossa vida. Vamos ser lançados em alguma ilha? Sim, Paulo disse: olha, mas vai ser necessário ser jogado numa ilha. Sim. Vamos ser necessário passar por isso? Sim. Vamos ser necessário ter dificuldade? Sim.
Isso é necessário? Sim. Mas o Senhor vai cumprir a promessa que Ele nos fez. Ele vai cumprir. Não tem jeito, irmão, Ele vai cumprir. Então a promessa do Senhor é um alimento muito maravilhoso quando a gente busca na palavra de Deus. A tempestade, irmão, pode ser enorme, pode ser perigosa, pode até nos procurar, roubar a esperança. Teve um determinado momento que esses homens disseram assim: olha, nós não temos mais esperança de ser salvo nessa situação. Mas as promessas de Deus, elas se cumprem, elas não falham, porque Deus não é homem para mentir, e tudo o que Ele disse vai se cumprir. Deus prometeu e vai cumprir. Deus prometeu o filho, e Ele veio. Não veio? Veio. Deus prometeu o filho, e Ele veio. Deus prometeu o Espírito Santo, e Ele não veio? Veio. Será derramado o meu Espírito sobre toda a carne. E veio o Espírito Santo, porque Jesus disse: é preciso eu ir para que Ele vá, para que Ele venha. E Ele veio, era a promessa de Deus, foi cumprida. Ele prometeu alguma coisa à igreja, Ele voltará para buscar a igreja. Nós não vamos ficar aqui, irmão, não vamos, porque Jesus prometeu. E o anjo disse: olha, esse homem que está subindo, vocês vão ver ele voltando. E ele disse: eu venho buscar a igreja. E Jesus prometeu também, irmão, a vida eterna. A quem, pastor? A todos que se arrepender dos seus pecados e confessar a sua soberania na sua vida. Ele prometeu que dará a vida eterna. Terceiro e último, a alimentação certa, irmão, nos traz a vida e a salvação. Nos traz a vida e a salvação. Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham o quê? Vida. E vida em quê? Em abundância. Não é uma vida mesquinha, não, irmão. É uma vida gloriosa. É uma vida vitoriosa, é uma vida poderosa, é promessa de Deus. Jesus não disse que trouxe a morte, Ele trouxe a vida. Então a palavra de Deus, Ele é o alimento necessário, porque é vida e salvação. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam de alimento, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou o pão morto, eu sou o pão que vive. Eu sou o pão que dá vida a vocês. Eu sou o pão que anima vocês. Eu sou o pão da vida, como diz João 6,35, e João 6,51 vai dizer que Ele é o pão que desceu do céu. Ele diz: quem vem a mim não terá fome. Quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Isso é Jesus falando, irmão. E é esse Jesus que nós cremos. E esse é Jesus que é o alimento para você. Paulo, naquela situação que os homens não estavam comendo, diz a Bíblia que Paulo pega o pão e, tendo dado graça diante de todos, dar graça, irmão, é orar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia. E Paulo pega aquele pão e diz a Bíblia que ele partiu. Ele partiu o pão, comeu e deu a todos. Quantos eram no navio? 276 pessoas. E todos comeram, porque todos estavam sem comer coisa alguma. Paulo deu aquele pão para as pessoas, e aí eu pergunto a você: e qual foi o resultado do pão
quando as pessoas comeram. Ah, meu querido, o resultado foi vida. O resultado foi animaram, no verso 38. Na sua versão talvez tenha outra palavra, na minha tem animaram. Você sabe, quando a gente tem alegria, quando a gente está animado, nós estamos vivos. Quando nós estamos desanimados, nós estamos mortos. Como é que vai a vida? Vai ruim. Como é que vai o emprego? Péssimo. A tua família? A tua vida espiritual? Deus esqueceu de mim. Isso não é uma pessoa que vive. Isso não é uma pessoa que tem animação. Isso é uma pessoa desanimada, que não tem esperança, que está fraco, que precisa de alimento. Paulo deu a comida a todos e todos ficaram saciados. Saciados, irmão, com o alimento. Voltaram para o trabalho com todo o vigor. Jesus nos trouxe vida, vida em abundância. Lembre-se disso. E eu finalizo, irmão, dizendo o seguinte: a viagem pode ser desafiadora como ela é. Ela é desafiadora. Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos estar bem alimentados. Para quê? Para resistirmos às dificuldades, para resistirmos às tempestades, para resistirmos às tentações que vai acontecer. Jesus sempre está à porta, sempre está à porta. Abra, deixe Ele entrar. Ele quer fazer morada na sua vida, Ele quer te alimentar, Ele é o alimento certo. E aí, irmão, eu concluo com o verso 39 do capítulo 27, quando eles disseram assim: e quando amanheceu, olha aí, amanheceu é luz, não é escuridão, é luz. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Meu querido, depois de uma viagem dessa, você olhar e ver a praia traz segurança, a praia traz esperança para uma pessoa que está fora do curso. Mas nós vamos continuar essa reflexão. Nós vamos para o capítulo 28 de Atos. Não hoje, no próximo sábado, se Deus assim permitir. Eu queria deixar um aviso, conversando ali com o pastor Daniel. Nós, no próximo sábado, que nós já vamos estar na terceira fase, né, da abertura aí de todas as coisas. O governador deve anunciar aí segunda-feira a terceira fase, aqui em Fortaleza, já que o interior está complicado, né? A gente vai mudar o horário do culto de sábado, só de sábado. Nós vamos começar às 6 até às 7, tá bom? Só do sábado. Da quarta-feira, 19 horas. Do domingo, às 17 horas. Agora, do sábado, no próximo, nós vamos mudar para as 18 horas até às 19 horas. Tá certo? Tá bom? Então, coloque na sua agenda. Você aí que nos escuta, coloque. O culto de sábado vai ser no próximo sábado, de 18 às 19 horas. Bom, eu queria aqui ainda louvar o Senhor para a gente encerrar e chamar aqui o pastor Daniel e a irmã Jusileide, que a gente ensaiou esse louvor e o irmão Rodrigo estava com a gente, né, na quarta-feira. Ele olhou tanto com medo. E nós vamos encerrar depois com esse louvor e o pastor Daniel vai orar ao Senhor.
E amanhã a gente aguarda os irmãos, né, que não puderam vir hoje, e possam estar amanhã na casa do Senhor. Lembrando que tem uma cantinazinha, né? Que essa cantina é em prol da nossa oferta de missões estaduais, que nós vamos retirar a oferta em agosto. Primeiro domingo de agosto, segundo domingo de agosto. Tá bom? O nome do louvor é Esta Casa é Sua. Tá certo? Então você canta esse louvor orando. E após o pastor Daniel irá orar para a gente encerrar esse trabalho. Que Deus nos abençoe grandemente por tudo. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, Pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Glória, glória. Amém, Pai Jesus. Santo, Pai querido, Deus amado. É com muita alegria, Deus, que nós nos encontramos nessa noite aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde podemos refletir sobre nossa viagem, sobre nossa caminhada de fé. Onde a Tua palavra, ela nos mostra, Deus, que os desafios virão, mas ela nos traz uma esperança, ela nos traz a alegria de saber que no final o Senhor está lá, nos esperando, e que
O local onde vamos chegar, ele é certo, ó Pai. As tempestades, elas se levantarão, mas o local, a chegada, ela é certa, Deus. Obrigado por essa certeza, ó Pai. Aplique essa palavra em nossos corações. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Te pedimos que nos ajuda nessa caminhada, ó Deus. Ó Pai, te pedimos que também faça presença em nossas casas, em nossas vidas, nos ajudando, Deus, a entender os Teus propósitos. Ó Pai, tira de nós tudo aquilo que tem deixado, que tem impedido do Espírito Santo agir, meu Deus. Nos faz, ó Pai, nos entregar sem reserva aos Teus desígnios, ó Pai. É assim que nós choramos nesta noite, alegres, agradecidos pelo Teu amor, pelos Teus cuidados. E continua conosco, nos guardando e nos protegendo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Amém, nos abençoe. Jesus.